Eu te provo agora que existiu uma interferência de um anjo na tua vida. Você não iria nem ficar no YouTube. Você resolveu ficar no YouTube e parou nesse vídeo. Isso é uma interferência dos anjos de Deus para você ouvir essa palavra. Na verdade, na tua vida tem interferência de anjos todos os dias e eu vou te explicar. Há uma interferência dos anjos diária na tua vida. Só que o seu cérebro, você não está treinada para poder ver essa interferência, ver, ouvir essa voz, ver esses sinais que os anjos de Deus ele tem deixado para você todos os dias. Mas eu vou te explicar, é bem rápido e bem simples. Eu vou te explicar da maneira mais simples para que você possa entender a interferência dos anjos na sua vida e vou te provar que existem sinais claros dos anjos atuando na tua vida 24 horas por dia. No livro de Êxodo 23:20 diz: Eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho. Você vê que há uma sacada bem clara, porque ele envia um anjo diante de ti para que te guarde pelo teu caminho. Ou seja, você tem o seu caminho, tem as suas escolhas, só que há uma interferência dos anjos, ele te guardando. E há uma grande sacada aqui. Escuta bem o que eu vou te dizer agora, porque você vai pegar todo o mistério, você vai acabar de descobrir aonde está todo o segredo de como ouvir os anjos. Há de se notar que no seu caminho, até hoje, até o dia de hoje, você fez diversas escolhas. Em algumas escolhas, você acertou em cheio e outras escolhas, você se deu mal. Pode ter certeza que você recebeu até avisos. Assim, na escolha de um trabalho, ou talvez na escolha até de um relacionamento. Sua mãe falou: menina, preste atenção, esse rapaz não é pra você. Aí você ouviu a voz do coração, foi lá e não deu certo de forma nenhuma. Até de repente foi na escolha das suas amizades, sua mãe sempre avisando, ou seu pai, ou algum amigo te alertando: olha, minha jovem, não vai com essa amizade aí, essa menina te inveja muito, isso não é certo. Bom, você não deu ouvido e mais uma vez você não se deu bem com a escolha que você fez. Pode ver que você fez escolhas, teve a interferência dos seus pais, teve a interferência de algum amigo, só que não deu certo. Você foi pelo seu coração, pelo que você achava. Bom, mas você está viva até hoje. Você está aqui ouvindo comigo o Salmo 91. Você está orando comigo, você está ouvindo essa pregação, essa explicação bíblica, esse estudo bíblico. Então, preste bem atenção. Vê bem que houve uma interferência? Estamos bem até aqui? Há relatos, e muitos relatos, de fatos parecidos. De pessoas que iriam sair para trabalhar, por um motivo ou outro, ela foi impedida de sair de casa. Perdeu o ônibus, perdeu a hora, tudo aconteceu. A roupa estava molhada, não tinha posto a roupa para lavar. Tudo aconteceu de fato. Ela ficou estressada, hiper aborrecida por não ter conseguido sair de casa. Mas no decorrer do dia, ela recebeu uma notícia: olha, aconteceu uma coisa muito ruim. Ainda bem que você não saiu de casa, ou ainda bem que você não foi. E esse é mais um sinal de uma interferência bem clara. Então você olhe com os olhos espirituais e você vai entender já do que eu tô te falando. Isso que eu tô falando para você agora nesse bate-papo é tão interessante que eu posso lembrar de um filme chamado Agentes do Destino. Olha que filme interessante. É um filme de ficção científica, mas se você ver bem, prestar bem atenção nesse filme, ele está relatando sobre os anjos e sobre a interferência divina na vida de um casal, na verdade de um rapaz que... não vou te contar o filme aqui não, mas o filme é interessante, Agentes do Destino. Se você viu, você vai lembrar, vai ver que as palavras que eu tô falando para você, que eu tô lendo, tem tudo e muito a ver com esse filme, que torna esse bate-papo nosso, olha, interessante demais. Mas preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque se eu for ficar falando de filme aqui, esse bate-papo não acaba hoje. Então a palavra de Deus diz assim: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Bom, você pode ver que houve escolhas, você pode notar que você pode fazer escolhas, mas esse anjo vai te levar ao lugar que ele tem preparado. E o mais interessante é isso aqui: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E muitas pessoas não ouvem a voz dele por não conhecer. Então a vida fica toda embolada, porque o anjo de Deus, ele diz uma coisa, te mostra um caminho, te guarda pelo caminho, mas você toma decisões diferentes. E essas decisões, às vezes, que você toma diferente, te entristece, porque ele tem um caminho bom, um caminho a seguir, um caminho para você seguir que faça você ser mais feliz e bem-sucedido em tudo que você fizer, seja no relacionamento ou na vida financeira. A Bíblia diz para você ouvir a sua voz e não se rebelar contra o anjo, porque o nome
de Deus está nele. Olha que interessante. Então você pode perceber que é uma luta constante. Eu não vou me aprofundar muito nos anjos hoje, porque esse assunto é interessantíssimo. Esse bate-papo vai ficar para um outro vídeo. O objetivo agora não é esse. O objetivo é nós orarmos juntos Salmo 91 nessa campanha de Daniel. Se você não é inscrito no canal, o interessante seria você clicar no botão aí embaixo que está escrito inscrever-se. E se você está gostando desse bate-papo, se está achando legal, se está fazendo sentido na sua vida, clique também em compartilhar, clique no joinha, coloque aí embaixo o seu pedido de oração. Bom, Deus envia um anjo diante de você para que te guarde pelo teu caminho e leve ao lugar que ele tem preparado. Então, ele tem um lugar preparado para você, um lugar melhor do que você está vivendo, um lugar que vai ser prazeroso, vai ser muito bom você viver, um lugar diferente desse, porque ele tem coisas maravilhosíssimas para poder te revelar, para poder te dar, porque a Bíblia também diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviu e jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aquele que o ama. E você ama a Deus, só que você está batendo com a cabeça na parede porque está indo por caminhos diferentes do que ele tem determinado para você, e às vezes você tropeça. Aí, na verdade, você tem vários anjos contigo. Tem os anjos que não são tão bons e tem os anjos de Deus preparados para poder te ajudar, te fortalecer. Só que você tropeça em algumas pedras, em alguns anjos, e outros anjos eles te seguram, que são os anjos de Deus, e assim você tem seguido sua vida. Mas uma vez que você voltar a sua vida para Deus, uma vez que você fizer essa corrente, orar o Salmo 91 todas as manhãs, uma vez que você estiver inscrito nesse canal, vai ser muito interessante, que a gente vai sempre estar trocando essa ideia, batendo esse papo. Então, o poderoso Deus de Israel vai te revelando a cada dia, a magnitude dele, a bondade dele, a transformação dele. Então esse Deus poderosíssimo de Israel vai te revelando coisas maravilhosas para você viver. Você vai viver as maravilhas de Deus. Isso é muito interessante. Então você entende que nada acontece por um acaso. Nós não chegamos aqui. Você entende que nada acontece por acaso. Nós não chegamos aqui na obra do acaso, tá? Nós chegamos até aqui porque o grande Criador do universo permitiu que os seus anjos alinhassem o nosso caminho através do YouTube para que a tua vida fosse transformada. Então, nós oramos, estamos nessa campanha de Daniel, nós falamos muito dos Salmos, nós falamos de toda a Bíblia, mas principalmente nesse tema falamos mais do Salmo 91, e Deus, ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele vai fazer acontecer aquilo que você desejava. E aquilo que você tanto almeja que está demorando, vai vir muito depressa. Deus manda te dizer que os anjos do Senhor, Todo-Poderoso Deus de Israel, ele está diante de você nesse momento, trazendo a paz. Ele nesse momento já está restaurando a sua família. Nesse momento ele já está preparando uma porta de emprego para você. Nesse momento ele está tirando toda a perturbação da sua cabeça. Nesse momento ele está tirando toda a tristeza. Você vai orar comigo agora o Salmo 91, que nós temos orado todos os dias, e o Deus do milagre, ele vai se manifestar na sua vida. E outras escolhas, você se deu mal. Pode ter certeza que você recebeu até avisos, assim, na escolha de um trabalho, ou talvez na escolha até de um relacionamento. Sua mãe falou: menina, preste atenção, esse rapaz não é pra você. Aí você ouviu a voz do coração, foi lá e não deu certo de forma nenhuma. Até de repente foi na escolha das suas amizades, sua mãe sempre avisando, ou seu pai, ou algum amigo te alertando: olha, minha jovem, não vai com essa amizade aí, essa menina te inveja muito, isso não é certo. Bom, você não deu ouvido e mais uma vez você não se deu bem com a escolha que você fez. Pode ver que você fez escolhas, teve a interferência dos seus pais, teve a interferência de algum amigo, só que não deu certo. Você foi pelo seu coração, pelo que você achava. Bom, mas você está viva até hoje. Você está aqui ouvindo comigo o Salmo 91. Você está orando comigo, você está ouvindo essa pregação, essa explicação bíblica, esse estudo bíblico. Então, preste bem atenção. Vê bem que houve uma interferência? Estamos bem até aqui? Há relatos, e muitos relatos, de fatos parecidos. De pessoas que iriam sair para trabalhar, por um motivo ou outro, ela foi impedida de sair de casa. Perdeu o ônibus, perdeu a hora, tudo aconteceu. A roupa estava molhada, não tinha posto a roupa para lavar. Tudo aconteceu de fato. Ela ficou estressada, hiper aborrecida por não ter conseguido sair de casa. Mas no decorrer do dia, ela recebeu uma notícia.
disse: olha, aconteceu uma coisa muito ruim, ainda bem que você não saiu de casa, ou ainda bem que você não foi. Esse é mais um sinal de uma interferência bem clara. Então você olhe com os olhos espirituais e você vai entender já do que eu tô te falando. Isso que eu tô falando para você agora nesse bate-papo é tão interessante que eu posso lembrar de um filme chamado Agentes do Destino. Olha que filme interessante. É um filme de ficção científica, mas se você ver bem, prestar bem atenção nesse filme, ele está relatando sobre os anjos e sobre a Então a palavra de Deus diz assim: eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Bom, você pode ver que houve escolhas. Você pode notar que você pode fazer escolhas, mas esse anjo vai te levar ao lugar que ele tem preparado. E o mais interessante é isso aqui: guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E muitas pessoas não ouvem a voz dele por não conhecer. Então a vida fica toda embolada, porque o anjo de Deus, ele diz uma coisa, te mostra um caminho, te guarda pelo caminho, mas você toma decisões diferentes. E essas decisões, às vezes que você toma diferente, te entristece, porque ele tem um caminho bom, um caminho a seguir, um caminho para você seguir que faça você ser mais feliz e bem-sucedido em tudo que você fizer, seja no relacionamento ou na vida financeira. A Bíblia diz para você ouvir a sua voz e não se rebelar contra o anjo, porque o nome de Deus está nele. Olha que interessante. Então você pode perceber que é uma luta constante. Eu não vou me aprofundar muito nos anjos hoje, porque esse assunto é interessantíssimo. Esse bate-papo vai ficar para um outro vídeo. O objetivo agora não é esse. O objetivo é nós orarmos juntos Salmo 91 nessa campanha de Daniel. Se você não é inscrito no canal, o interessante seria você clicar no botão aí embaixo que está escrito inscrever-se. E se você está gostando desse bate-papo, se está achando legal, se está fazendo sentido na sua vida, clique também em compartilhar, clique no joinha, coloque aí embaixo o seu pedido de oração. Bom, Deus envia um anjo diante de você para que te guarde pelo teu caminho e leve ao lugar que ele tem preparado. Então, ele tem um lugar preparado para você, um lugar melhor do que você está vivendo, um lugar que vai ser prazeroso, vai ser muito bom você viver. Um lugar diferente desse, porque ele tem coisas maravilhosíssimas para poder te revelar, para poder te dar, porque a Bíblia também diz que nem olhos viram, nem ouvido ouviu e jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aquele que o ama. E você ama a Deus, só que você está batendo com a cabeça na parede porque está indo por caminhos diferentes do que ele tem determinado para você, e às vezes você tropeça. Aí, na verdade, você tem vários anjos contigo. Tem os anjos que não são tão bons e tem os anjos de Deus preparados para poder te ajudar, te fortalecer. Só que você tropeça em algumas pedras, em alguns anjos, e outros anjos eles te seguram, que são os anjos de Deus, e assim você tem seguido sua vida. Mas uma vez que você voltar a sua vida para Deus, uma vez que você fizer essa corrente, orar o Salmo 91 todas as manhãs, uma vez que você estiver inscrito nesse canal, vai ser muito interessante, que a gente vai sempre estar trocando essa ideia, batendo esse papo. Então, o poderoso Deus de Israel vai te revelando a cada dia a magnitude dele, a bondade dele, a transformação dele. Então esse Deus poderosíssimo de Israel vai te revelando coisas maravilhosas para você viver. Você vai viver as maravilhas de Deus. Isso é muito interessante. Então você entende que nada acontece por um acaso. Nós não chegamos aqui. Você entende que nada acontece por acaso. Nós não chegamos aqui na obra do acaso, tá? Nós chegamos até aqui porque o grande Criador do universo permitiu que os seus anjos alinhassem o nosso caminho através do YouTube para que a tua vida fosse transformada. Então, nós oramos, estamos nessa campanha de Daniel, nós falamos muito dos Salmos, nós falamos de toda a Bíblia, mas principalmente nesse tema falamos mais do Salmo 91, e Deus, ele vai fazer um milagre na tua vida. Ele vai fazer acontecer aquilo que você desejava. E aquilo que você almeja, tanto almeja que está demorando, vai vir muito depressa. Deus manda te dizer que os anjos do Senhor, Todo-Poderoso Deus de Israel, ele está diante de você nesse momento, trazendo a paz. Ele nesse momento já está restaurando a sua família. Nesse momento ele já está preparando uma porta de emprego para você. Nesse momento ele está tirando toda a perturbação da sua cabeça. Nesse momento ele está tirando toda a tristeza. Você vai orar comigo agora o Salmo 91, que nós temos orado todos os dias, e o Deus do milagre, ele vai... Vou te dar 3 exemplos que você precisa
orar o Salmo 91. E esses exemplos são como sinais na tua vida. Primeiro, você foi dormir ontem com uma notícia muito ruim. Acordou com uma notícia péssima. Chegou no seu emprego, você também teve uma notícia que iria ser desligado da firma porque eles não têm mais dinheiro para poder continuar te mantendo lá. Esses 3 exemplos provam que você precisa da proteção de Deus. Esses 3 exemplos provam que você precisa estar debaixo da promessa de Deus, que você precisa estar debaixo do Salmo 91. Então você vai orar comigo todos os dias esse Salmo 91. Essa oração é para todos os dias, ininterruptamente, para que a proteção de Deus esteja na hora que você deitar, para que a proteção de Deus esteja na hora que você acordar, para que a proteção de Deus esteja no seu emprego a hora que você for trabalhar. Que o Deus dos céus, que o Deus dos milagres, que o Deus das bênçãos divinas, das promessas que vêm do céu, que são abertas janelas dos céus para derramar sobre vós bênçãos sem medidas, esteja com você, não somente hoje, mas amanhã e todo sempre, que a luz do nosso Senhor esteja no teu caminho. Deus Todo-Poderoso, eu me levanto agora como guerreiro do reino, como voz profética que brada no meio da guerra espiritual. Venho diante do teu trono de justiça para declarar que toda obra de feitiçaria e de bruxaria, invocações malignas, oferendas malignas, trabalhos feitos em encruzilhadas, velas acesas para destruição e confusão, trabalhos feitos com nomes e fotografias, encantamentos, maldições lançadas e pragas rogadas, bonecos com alfinetes e sangues derramados em rituais, bebidas consagradas aos espíritos, pactos com os espíritos imundos, sacrifícios oferecidos em terreiros, altares, palavras lançadas para destruir a vida dessa pessoa. Eu declaro que tudo isso caia por terra agora. Eu não venho sozinho, mas eu venho revestido com toda a armadura de Deus. Estou com o capacete da salvação e a couraça da justiça, e o cinturão da verdade, e os pés calçados com o evangelho da paz, porque está escrito: tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, e o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada da justiça que é viva e cortante. E com essa espada agora eu corto toda corrente de macumbaria, toda corrente de bruxaria, toda corrente de destruição e inveja. O Espírito do Deus vivo sonde cada ambiente que essa pessoa habita. Na casa, entra na mente, entra no corpo, entra nos sonhos, entra nas decisões que ela toma. Controle, meu Deus, as palavras dessa pessoa, qualquer marca e a qualquer nó espiritual que seja arrancado e destruído da vida dessa pessoa agora. Algum espírito disfarçado atuando na vida dela, eu peço que seja revelado agora em nome do Senhor Jesus. E que todas as brasas vivas do altar toquem na história da vida dela. Toda armadilha armada contra essa pessoa seja quebrada. Que toda cova cavada para a destruição dessa pessoa seja exatamente anulada. Toda vela acesa com o nome dela se apague agora, nesse instante, em nome de Jesus. Eu levanto agora um clamor de guerra e profetizo que nenhuma arma forjada possa prevalecer contra ela. Que o Deus do Salmo 91 esteja ao redor dela. Toda língua que se levantar contra ela em juízo será condenada. Toda seta enviada durante a madrugada será destruída. Toda oração contrária feita em terrenos, centros e bosques, e até em cemitérios, matas fechadas, em rituais à beira do rio, e toda invocação feita na calada da noite, toda oferenda com galinha preta, charuto, pingas, fita e comidas envenenadas espiritualmente, tudo isso agora é desfeito pelo poder e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu invoco agora os anjos guerreiros do Senhor, o arcanjo Miguel com espada desembainhada em fogo. Corta agora os laços da bruxaria, da discórdia, da inveja, do ouro grande,
da maldição hereditária. Eu ministro agora em nome do Deus da Bíblia, cura nos pontos atingidos, e que uma legião de anjos se posicione nos 4 cantos da casa dessa pessoa, na porta da casa, na sala, nos corredores, nos quartos, no banheiro, no quintal, nos sonhos dela, nos pensamentos, em toda conversa que tiver dentro dessa casa, seja protegida pelo Senhor. Que todo espírito de trabalho feito, todo espírito de bruxaria, toda a nuvem escura que foi enviada para atrapalhar espiritualmente essa pessoa, seja agora expulsa e desfeita em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja evaporado pelo vento do Espírito de Deus Todo-Poderoso, Deus dos Salmos. Declaro guerra contra os espíritos malignos que quer invadir a vida dela através da bruxaria. Todo espírito de engano, sedução, destruição, inveja e ruína, atraso, depressão, loucura e confusão mental. Todos esses nomes estão debaixo da autoridade e do poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles se dobram agora, eles caem agora por terra, eles são banidos agora. Tua palavra diz que o Espírito de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do mal. E eu declaro que todas as obras que foi feito negativa contra essa pessoa seja desfeita agora. Tudo que está travado, todas as amarras sejam quebradas. Maldições hereditárias que foram feitas por feitiçarias antigas estão sendo desfeitas. Pactos familiares que foram feitos por antepassados estão sendo quebrados e destruídos agora. Votos secretos feitos em rituais noturnos, em rituais pela madrugada, em rituais de iniciação estão sendo cancelados, estão sendo desfeitos. Alianças feitas com mal estão sendo quebradas pelo sangue de Jesus. Nada que foi invocado contra a família dela, contra o nome dela, vai prevalecer. Contra as finanças, contra os projetos, está sendo tudo destruído agora. Nada disso tem o poder de permanecer na vida dela, porque está sendo cancelado pelo nome do Senhor Jesus e está coberto sobre a palavra, sobre o Salmo 91. Que o Deus de Elias, que o Deus de Isaac, que o Deus de Jacó te responda com fogo nesse exato instante. Queima toda raiz de feitiçaria, queima todo papel colocado em altares demoníacos, queima toda roupa oferecida e usada para trabalho de feitiçaria e de bruxaria, queima todos os objetos enviados e consagrados com aparência de presente que chegou na casa dessa pessoa. Queima as comidas oferecidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Queima os pontos riscados, queima os perfumes consagrados, queima os banhos feitos com ervas, com águas sujas, com palavras malditas, que enviadas só para destruir. Queima tudo que foi feito para travar e paralisar a vida dessa pessoa. Eu levanto agora um decreto espiritual. Todo ataque vindo de bruxaria é agora revertido. Toda seta enviada contra ela retorne para o abismo. Toda energia de maldição, agora ela perde força. Toda presença invisível que tenta manipular os sentimentos e desestabilizar a vida financeira, tenta destruir a comunhão com Deus, tenta destruir o lar, causar brigas, perdas e doenças, vícios e dores sem causa, medo, tristeza profunda. Tudo isso agora é repreendido e expulso da vida dessa pessoa. Eu clamo o nome do Senhor Jesus sobre a casa dela, sobre as roupas, sobre os negócios, sobre os familiares, sobre todos os sonhos dessa pessoa, sobre os sapatos, sobre os armários, sobre os objetos pessoais, os objetos de trabalho, sobre as fotos, sobre os documentos, cada lugar que ela pisar, cada lugar que ela entrar, que nenhum espírito de bruxaria, nenhum espírito de feitiçaria encontre descanso nesses lugares aonde essa pessoa estiver, que eles venham bater em retirada e que a glória do Deus Altíssimo, o Deus dos Salmos, seja um fogo consumidor constante. Pai, comece a erguer agora, nesse momento, muralhas de proteção ao redor dessa pessoa. Que o Senhor seja o escudo protetor. Que o Senhor, meu Pai, seja um guarda fiel. Que ela não seja tocada por nada e por ninguém, por nenhuma praga arrogada, e nenhuma obra das trevas venha alcançar essa pessoa. Que os pensamentos dela e os caminhos estejam selados,
que os caminhos estejam selados com os passos de Cristo, que a mente dela seja selada com a mente de Cristo, que os lábios dela profetizem libertação e prosperidade, que as mãos dela sejam usadas para todo tipo de bênção e que os pés dela pisem em serpentes e escorpiões. Que ela veja, meu Pai, a tua justiça se manifestar na terra dos viventes. Ela é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo, e tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, seja rejeitado. Toda palavra maldita, toda invocação satânica, todo intento maligno, todo nome citado em rituais com a intenção de destruição e discórdia, tudo isso é anulado. Tudo isso está debaixo do poder do Salmo 91. E o que era destruição se transforma em livramento do mal. E o que era atraso e demorado se transforma em aceleração divina. E o que era medo e desespero se transforma em tranquilidade e coragem. O que era somente escuridão se transforma em luz. O que era queda e as pessoas pensavam que ela não iria se transformar, que ela não conseguiria se levantar, se transforma em promoção e bênção. E o que era vergonha, vexame, se transforma em dupla honra. Senhor dos Exércitos, que nessa oração eu me posiciono como autoridade espiritual para quebrar toda a maldição rogada sobre a vida dessa pessoa. Eu não aceito que ela viva debaixo de ataques malignos e silenciosos, de manipulações, de bruxaria, disfarçado de coincidência, de confusões que não têm explicação alguma, de doenças que o médico não descobre a cura, de sonhos estranhos que tiram a paz, de desânimos constantes que paralisam o chamado que o Senhor tem para ela. Eu rejeito toda interferência das trevas que vem por meio de rituais de bruxaria, sacrifícios de animais, oferendas que foram feitas com sangue. Eu levanto a bandeira do reino e declaro que ela é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Tudo que foi enterrado com o nome dela seja desenterrado agora em nome de Jesus. Toda carta com maldição, todo contrato assinado em rituais macabros, todo pacto de bruxaria feito por alguém que tentou negociar a vida dela em guerras espirituais, emocional ou financeira, eu anulo agora em nome de Jesus. Queima, Espírito de Deus, queima, Espírito Santo, com teu fogo purificador. O fogo dos céus consome agora toda inveja, toda raiz de bruxaria. O fogo dos céus consome tudo que é negativo, tudo que é ruim, tudo que é atraso, tudo que amarra. Eu clamo agora pela justiça do Deus Todo-Poderoso. Eu levanto um clamor pela justiça do Deus Altíssimo. Senhor, visita os lugares ocultos onde o nome dessa pessoa foi levado. Montanhas, cemitérios e covas, em beiras de rio, praia, mata virgem, em casas consagradas ao mal. Senhor, com teus exércitos de anjos, destrói tudo que é negativo agora, tudo que foi feito seja desfeito. Quebra as colunas da bruxaria, derruba as fortalezas do inferno, esmaga o altar de Baal, desfaz o poder de Jezabel e neutraliza os encantamentos de Balaão. E que toda obra de feitiço, toda a força do voodoo, da invocação maligna, perca suas forças, perca sua base espiritual agora. Eu invoco agora a espada do Senhor sobre a vida dela, sobre todos os entes queridos. E que toda maldição passada, lançada nos antepassados dela, e que ainda tenha voz no dia de hoje, seja quebrado agora, seja arrancado, seja desfeito. Determino, sai da vida dela, que a herança espiritual maligna seja interrompida, que toda palavra de condenação seja substituída pela bênção de Deus, pela palavra do Senhor, que todo laço espiritual antigo seja cortado pela espada flamejante do anjo Miguel, e que todo encosto familiar e espírito de repetição, espírito de trava, espírito de amarra, seja expulso agora em nome de Jesus. Eu profetizo que a partir de hoje, tudo que era prisão se transforma em liberdade, tudo que era cativeiro de bruxaria se transforma em chão santo, terra santa, tudo que era peso que foi rogado nas costas dela se torne manto de autoridade divina. Todo nome que antes era zombado agora será exaltado pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Todo ministério que estava travado pelo mal seja destravado.
Toda mente que estava presa por ataques noturnos, ela venha se renovar agora. Todo sono perturbado se transforme agora em descanso, em sono restaurador. Ela jamais vai viver de migalha. Ela nunca mais vai andar em círculos, porque toda a maldição está sendo quebrada. Não tem mais na vida dela percas, derrotas, portas fechadas, calúnias, traições, inveja. Está longe dela, está longe da porta da casa dela, está longe do lar dela, está longe dos familiares dela. Eu determino agora as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Agora repita comigo esse Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, é o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, e a sua verdade é paves e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem na mortandade que se assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás ao leão e à espide, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, entra agora nos ambientes que ela carrega com ela. No trabalho, nas finanças, no relacionamento, no ministério, nos projetos e nos caminhos. Que todo dardo enviado para travar esses ambientes sejam cancelados. Que toda palavra dita em tom de maldição, tudo vai dar errado. Não vai conseguir, vai morrer, vai falir, vai perder tudo, vai adoecer. Que todas essas palavras sejam substituídas agora por palavras de vida, palavras de bênção, palavras de alegria, palavras de vitória, palavras de honra e de conquista, palavras de saúde, de expansão e crescimento, palavras de prosperidade, fartura e abundância. Eu rejeito da vida dela palavras de maldição. E eu aceito na vida dela a palavra de Deus. Eu determino que ela esteja debaixo dos salmos. Eu declaro que a casa dela está selada e consagrada ao Senhor. O relacionamento dela está coberto pelo manto do Senhor Jesus Cristo. Nada feito para destruir a vida sentimental dela terá êxito. Nenhum ritual feito com o nome de casal vai prevalecer. Nenhum encantamento, por mais sutil que seja, vai separar o que Deus uniu. Eu oro também, Senhor, pelas finanças dela. Toda bruxaria feita para empobrecer e deixar ela no chão, na miséria, aprisionar na dívida, no jogo, e que tenta travar ela em ciclos de falta, e que tenta impedir ela de avançar, ser autônomo, crescer, multiplicar, empreender, ser abençoado. Eu anulo agora, pelo sangue do Cordeiro. Eu anulo agora a bruxaria onde foi enterrada moedas velhas, antigas e de pouco valor. Toda feitiçaria que foi feita com documento e chave de carro e chave de casa seja desfeito agora pelo sangue do Cordeiro. Com dinheiros consagrados a espíritos malignos com propósito de travar a vida financeira, seja desfeito agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que as janelas dos céus sejam abertas
e que o Senhor dos céus derrame bênçãos sem medidas. Amém.